Bom dia. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu quero ler a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram para ele: que sinais haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Que sinal que você está vendo hoje no mundo? Tudo isso que está acontecendo na economia, na política, na religião, em tudo, são cumprimento daquilo que Jesus respondeu para os seus discípulos. Ele começa falando: acautelai-vos, sejam espertos, não deixe te enganarem, porque virão muitos dizendo eu sou o Cristo, enganariam a muitos. E tem muita gente sendo enganada por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Jesus respondeu isso uma vez: vocês erram por não conhecer as Escrituras. O diabo está trabalhando para que o homem não creia em Deus e não creia na salvação e não creia na vida eterna. Ele apresenta todo tipo de religião e o homem abraça aquela que mais lhe agrada, porque o homem pensa que ele quer ser feliz, que ele tem o direito de ser feliz. Só que esqueceram que os profetas sofreram, que o próprio Cristo sofreu, que os apóstolos sofreram. Agora você vê os líderes religiosos de hoje nadando em dinheiro. Alguma coisa tem esquisita, alguma coisa está errada, porque não bate com as Escrituras. Os homens de Deus que a Bíblia relata eram homens pobres, homens que não tinham riqueza e nem lutavam pela riqueza e nem pregavam para o povo ser rico. Mas muitos falsos cristos têm se levantado nos dias de hoje para enganar as pessoas numa falsa fé, num falso Cristo. Esse foi o primeiro ensinamento que Jesus deu: sejam espertos, porque virão muitos falsos cristos, enganarão a muitos. Vocês ouvirão de guerras e rumores de guerras. Você chegou a ver algum documentário sobre o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial? Quantas pessoas inocentes não morreram sendo patriotas, defendendo esse país, defendendo esta terra? Jesus falou assim: se eu quisesse escapar da cruz, eu oraria a meu Pai mandaria legiões de anjos para me tirar da cruz. Mas ele falou: meu reino não é deste mundo. A pátria do cristão não é o Brasil. Por isso que eu não torço para a seleção brasileira. Por isso que eu não tenho time de futebol para representar a minha cidade, meu bairro. Está aí o futebol, a maior idolatria do povo brasileiro. Uma corrupção. Quer falar de corrupção? É falar de futebol. É falar de política, que é tudo a mesma coisa, para enganar o povo, para o povo ficar distraído. Enquanto você se regozija com o seu futebol, a sua alma está sendo roubada. Enquanto você se diverte com o cinema, com as novelas, a sua alma está sendo roubada. O profeta Daniel fala que no fim dos tempos a ciência se multiplicaria, muitos correriam de uma parte para outra. Você já viu a ciência nos dias de hoje? O homem
homem está querendo ser Deus, brincando com a medicina. O Hitler tentou fazer a eugenia, criar seres perfeitos. Foi isso que o Hitler tentou fazer. A medicina nos dias de hoje faz a mesma coisa. Tenta livrar o homem de câncer, de AIDS, ou disso ou daquilo. Você quer se livrar da enfermidade? Se livre do pecado. Porque a enfermidade é consequência do seu pecado. Nós nascemos do pecado, por isso que ficamos doentes. Mas Jesus falou que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Quando Ele morreu da cruz, Ele levou as nossas dores. Se você nunca viu o Holocausto, pessoas, homens matando homens, animais irracionais. Pedro chamou o homem de animal irracional, porque ele não sabe mais para onde ele vai. Por isso que Daniel falou: muitos correrão de uma parte para outra, procurando paz, procurando alegria, procurando Deus. Estão procurando tudo, mas não estão encontrando nada. O profeta Jeremias deixou escrito que Deus falando assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Quando o seu coração não estiver no futebol, você encontra Deus. Quando o seu coração não estiver no dinheiro, você vai encontrar Deus. Quando o seu coração não estiver na alegria desse mundo, na bebedeira, na prostituição, aí você vai encontrar Deus. Porque quem ama este mundo, a Bíblia fala isso, quem ama os prazeres que esse mundo oferece, ele é inimigo de Deus. Porque Deus tem coisa melhor. Porque esta terra, quando Deus falou para Adão: Adão, por tua causa, você abriu a porta para o pecado. Por tua causa, a terra se tornou maldita. É maldição para todo lado por causa do pecado. Porque quando entrou o pecado, gerou a morte, a separação de Deus com o homem. O que Deus veio fazer? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho dele para morrer no nosso lugar. Ele era Deus da forma de homem. Se estão pregando para você aí que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus, são mentirosos. Porque só existe um Deus. Ele é tudo em todos. O Cristo, ele era Deus da forma de homem. Ele veio pagar o preço da nossa redenção, da nossa alma. Pode beber, pode fumar maconha, pode se prostituir. Você nunca será feliz sem a paz com Deus. Porque o homem vive em conflito com ele mesmo. Ele nunca vai ser feliz. Ele pode ter dinheiro. Salomão, por exemplo, foi o homem mais rico que a Bíblia relata. Ele teve 1000 mulheres. Ele se desviou de Deus. Ele falou: tudo isso daí é vaidade. Tudo isso daí passa. E ele ficou extremamente triste quando ele chegou numa conclusão. Ele fala assim: o fim de todas as coisas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, de tudo que você tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo
toda obra, e até tudo que esteja encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Todos os joelhos irão se dobrar perante Deus no dia do juízo. O corpo terá que sair da sepultura, do ímpio e do justo, do condenado e do salvo. Os dois terão que comparecer perante Deus em corpo. O mesmo corpo que você viveu aqui na terra, terão que comparecer perante Deus para você receber a sentença. Jesus fala assim em Mateus 25: irão os bodes à esquerda para o fogo eterno. As ovelhas que ouviram a minha voz e seguiram o meu caminho, que estão à direita, esses seguirão para a vida eterna. Esse mesmo corpo será ressuscitado. Toda a obra que o homem fez. Então pense 2, 3, 10 vezes antes de cometer algum delito contra a lei de Deus. Porque a lei, ela vai operar o juízo para condenação. A graça, a bondade, a misericórdia vai operar o perdão daqueles que se arrependeram. Porque a Bíblia fala: todos nós pecamos. Todos nós. Não há um justo sequer. Mas Deus, Ele vai olhar para aquele que se arrependeu, aquele que deu bons frutos. Não foi aquele que falou de Deus, foi aquele que viveu com Deus, foi daquele que andou com Deus. Por que Noé foi salvo? Por quê? Porque ele andava com Deus. Então veja com quem você anda, e Deus vai falar quem você é. Que Deus te abençoe. Leia a Bíblia, ela é a verdade. O Espírito Santo ensinará o homem. Você não precisa de homem para te ensinar. Deus deixou o Espírito Santo para te ensinar todas as coisas, para que você não fosse dependente de homens, de líderes religiosos corruptos. Deus enviou o Filho para que o sangue dele perdoasse o seu pecado. Deus enviou o Espírito Santo para que você fosse perfeito diante de Deus. Amém? Deus te abençoe.